Olá, estou eu aqui de novo, o professor Ricardo Luiz de Freitas. Nessa quarta videoaula, a gente vai ter como objetivo de aprendizagem como utilizar as estruturas de repetições em situações onde o número de repetições é indefinido. É importante enfatizar isso porque na videoaula passada a gente aprendeu o uso do comando para, que é uma estrutura de repetição, que é utilizado basicamente quando as estruturas de repetições têm um número definido de repetições. A gente aqui agora vai trabalhar com estruturas de repetições quando o número de repetições é indefinido. E aí a gente vai aprender exatamente os dois comandos utilizados quando as repetições são indefinidas, que é o comando repita e também o comando enquanto. A gente também vai aprender a fazer consistência de entrada de dados, ou seja, dar alguma mensagem de erro quando o usuário digitar alguma informação inválida. E vai aprender também, quando você estiver num loop, um algoritmo está em loop, fazendo várias repetições, como é que a gente interrompe isso abruptamente, sem ter que passar pelo formalismo da repetição. Então, vamos em frente. Bom, como a gente havia falado na videoaula passada, muitas vezes é necessário dentro de um algoritmo a gente fazer repetições de um ou de uma série de comandos. Isso acontece muito em situações onde você tem uma entrada de dados muito grande e você precisa fazer alguma análise estatística em cima dessa entrada de dados ou fazer uma totalização, fazer contagens, somatórios. Isso acontece com muita frequência. Então, para isso a gente usa as estruturas de repetição. Quando o número de repetições é definido, ou seja, a gente vai ver algumas situações aqui, inclusive, você sabe quantas repetições vão acontecer, aí você usa o comando para, que é o que a gente aprendeu na videoaula passada. Mas quando esse número de repetições é indefinido, e é uma situação que acontece diversas vezes, normalmente a gente não tem esse número definido, a gente não consegue usar o para. A gente tem que usar outros comandos de repetição. E aí, nesse caso, a gente vai usar ou enquanto ou repita. E aí, assim, qual dos dois vai utilizar depende muito do que você entende por ser mais fácil de utilizar. Tem algumas situações que vale a pena usar um ou outro. A gente vai tentar mostrar isso para vocês ao longo aqui dessa videoaula. Agora, vamos ver alguns exemplos de situações de repetição. Aqui a gente está vendo três situações. Nós temos aqui a situação 1. Veja, fornecido a idade de cada um dos 50 alunos de uma sala de aula, calcular a média das idades dos alunos da sala. Veja, para calcular a média das idades, eu preciso ler a idade de cada um, fazer o somatório para depois calcular a média. Agora, quantos alunos eu vou precisar ler? Quantas repetições que eu vou precisar fazer? Está claro aqui no enunciado que são 50 alunos. Então aqui é uma situação de repetições definidas. Situação 2. Fornecidas as populações feminina e masculina de cada um dos 858 municípios mineiros, pesquisar quais aqueles municípios em que a população feminina ultrapassa a população masculina. Também está claro aí uma situação de repetição e está claro também que o número de repetições é definido. Tem lá 858 municípios mineiros, E por fim, a situação 3. Fornecidas as maiores temperaturas de cada mês do ano de 2014, verificar o mês que teve a maior temperatura. Bom, aqui assim, também está claro a situação de repetição, mas não está assim, claro quantas repetições vão ser feitas. Mas como ele está falando aqui que são as temperaturas de cada mês do ano, a gente sabe que o ano tem 12 meses, então é um número de repetições definida previamente, são 12 repetições. Então, para cada uma dessas situações que a gente colocou, a gente pode usar o comando para, aliás, deve usar o comando para, porque fica mais fácil trabalhar com o para. Agora vamos ver um outro conjunto de situações. Situação 1. Apurar na porta de entrada de uma escola durante toda a manhã quantos alunos residem fora da cidade. Então é uma pesquisa, Vamos supor que alguém vai ficar na porta da escola perguntando eventualmente o nome do aluno, a idade e tal, mas perguntando também, em que cidade que você mora? Quer dizer, se o aluno morar numa cidade fora de Belo Horizonte, quer dizer que ele reside fora da cidade. Então é a situação que eu estou querendo pesquisar. Agora, a questão é, quantos alunos durante a manhã eu vou fazer essa pesquisa?
Suponha que eu chegue lá 8 horas da manhã, fique até meio-dia. Quantos alunos vão passar ali naquele momento? Não sei. É um número de repetições que vai acontecer grande, vai ser grande possivelmente, dependendo da escola, mas eu não sei quantos. Pode aparecer 100, 1000, 2000 alunos, não sei. Então, o número de repetições é indefinido. Situação 2. Colher e apurar os votos para prefeito e vereador de todos os eleitores de uma determinada sessão eleitoral. Visualizem a situação. Você está numa sessão eleitoral que abre 8 horas da manhã, encerra às 17, e você sabe exatamente quais os eleitores que vão votar, mas será que todos vão votar? Todos que deveriam votar naquela sessão vão votar naquele dia? Normalmente não. A gente fica com um número de repetições indefinido. Então aquele programinha que roda na urna eleitoral, com certeza ele não consegue utilizar o comando para fazer o número de repetições, ou seja, para colher os votos de cada eleitor. Então é uma situação de repetição indefinida. E por último, a situação 3. Após levantar os nomes e idade de todos os juízes que atuam em um fórum, determinar a média das idades dos mesmos e os nomes do mais velho e do mais novo. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa, entre outras coisas eu vou perguntar o nome do juiz, vou perguntar a data de nascimento do juiz para determinar a idade dele e no final eu quero saber qual que é o nome do mais velho, qual que é o nome do mais novo. Ótimo, o procedimento interno a gente não vai entrar em detalhe desse algoritmo. Mas quantas repetições? Quantos juízes tem naquele fórum? Eu não sei esse número. Eu posso até procurar saber isso em mais detalhes, mas se eu chegar lá, assim, na hora para fazer esse levantamento, eu não tenho esse número de juízes. Então, vejam, gente, que essas 3 situações colocadas aqui são situações onde é necessário fazer um conjunto de repetições, ou seja, repetir um conjunto de comandos, mas o número de repetições é indefinido. E aí é que eu quero deixar claro, nesse momento, nessas situações, a gente não consegue usar o comando para, porque o comando para, lembrando da última videoaula, ele necessita que a gente coloque, que a gente defina quais os valores que a variável auxiliar vai assumir ao longo das repetições. Ou seja, define-se no início, no cabeçalho do comando para, o número de repetições. No caso aqui a gente não tem. Então a gente pode usar um dos comandos que representam as estruturas de repetição, um deles é o para, um outro que a gente pode trabalhar é o comando enquanto, né? O comando enquanto, vocês podem observar a sintaxe aqui do comando enquanto, né? É uma sintaxe até bem mais simples do que a sintaxe do comando para, ele não necessita de uma variável auxiliar. Vocês observam que o cabeçalho dele é bem simples. A única coisa básica que nós temos aqui no cabeçalho é uma condição. Essa condição aí, gente, é uma expressão booleana utilizada para controlar o momento de interromper as repetições. A gente vai ver isso em mais detalhes nos próximos slides. Então veja, enquanto condição faça, né? No caso não é o C cedilha, é faca. Aí você tem aí o comando 1, o comando 2, ou seja, vários comandos que vão ser executados várias vezes, fim enquanto. Então esses comandos que ficam entre enquanto e fim enquanto, eles vão ser executados várias vezes. Agora, quando é que a gente interrompe a repetição? Ou até onde que a gente repete? Observem que essa condição, enquanto ela permanecer verdadeira, e essa condição vocês vão ver adiante, é uma expressão booleana, a gente já viu isso lá nas primeiras videoaulas, a expressão booleana ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, enquanto essa condição permanecer verdadeira, as repetições acontecem. No momento que ela se tornar falsa, aí é interrompido o loop, né, o processo de repetição, e o programa e o algoritmo continuam executando nos comandos após o fim enquanto. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui o exemplo 1. Veja o enunciado. O algoritmo a seguir imprime na tela do computador os números inteiros de 1 até 5. Algoritmo simples, para imprimir de 1 até 5. Então veja bem. Nós temos aí, nós vamos usar só uma variável contador. A gente inicializa ela com 0. E aí vocês observam, o próximo comando é exatamente a estrutura de repetição, o comando enquanto, né? E aí a gente tem a condição. A gente tem a expressão booleana. Observem que a variável contador, ela foi inicializada com 0, então ela tem um valor menor do que 5. Ou seja, essa expressão booleana é verdadeira. Já que ela é verdadeira, a gente faz uma repetição. A gente vai incrementar o contador, ele valia 0, passa a valer 1. A gente imprime o valor do contador, quer dizer, vai o número 1 para a tela.
E quando chega aqui no fim do enquanto, ele volta lá em cima e testa. O contador, o valor da variável contador é menor do que 5, ele está valendo 1, é menor do que 5, a expressão booleana é verdadeira, a gente faz uma nova repetição. E aí, gente, nós vamos fazendo, o loop vai se perpetuando. Até o momento que a variável contador passa a valer 5, eu imprimo o valor 5 na tela, eu não, o algoritmo imprime o valor 5 na tela, aí ele testa, contador é menor que 5? Opa, contador está valendo 5. 5 não é menor que 5. Então essa expressão booleana é falsa. O que acontece? A gente interrompe, o algoritmo interrompe a repetição e o programa, como não tem nenhum comando após o fiz enquanto, o programa é encerrado. Então é um exemplo simples de uso do comando enquanto. Observem, nesse caso, e aí vale a pena a gente fazer um comentário, nesse caso o número de repetições é fixo. Vão ser sempre 5 repetições, mas a gente usou o enquanto. E aí nesse caso vale a pena a gente usar o para. Olhem o exemplo, o mesmo problema, usando o comando para, porque o número de repetições é fixo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que nem sempre a gente precisa usar o para, né? Pode ser que a gente pode usar o enquanto ou repita. Mas em todos os momentos de repetição, a gente consegue usar o enquanto e até o repita, que a gente vai ver mais adiante, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Faça um algoritmo que solicite a altura e a largura de um retângulo. Depois calcule e imprima sua área. A área de um retângulo é a altura vezes a largura, né? Em seguida, por 5 vezes, incrementar o valor 2 na altura e decrementar o valor 1 na largura. E em cada uma das vezes, calcular e imprimir novamente a área. Então eu tô imaginando retângulos menores, né? 5 retângulos, cada um menor do que o outro, incrementado ou decrementado nesses valores aí, e eu quero criar um algoritmo que me informe a área desses 5, né? Então a gente tem aí o comando enquanto funcionando. Observem que inclusive eu estou usando um contador, tá vendo aí, ó? Esse contador é que vai me ajudar a chegar no momento de interromper a repetição. Observem que enquanto o contador for menor ou igual a 5, as repetições acontecem, né? E aí, a hora que termina, né, a hora que ele chega num valor superior a 5, a gente interrompe. Detalhe, a mesma situação utilizando o comando para. A gente consegue usar o para também nessa situação, tá? Agora, esse exemplo 3 é um exemplo importante porque ele coloca uma situação de repetição, mas é uma situação de repetição onde a gente não consegue usar o comando para. Por quê? Porque se vocês olharem o enunciado, a gente vai ler, não está definido o número de repetições. Vamos ver o enunciado. Faça um algoritmo que solicite ao usuário uma série de números inteiros e imprima as mensagens número par ou número ímpar, dependendo da condição do número, informado pelo usuário. Detalhe, observe que nesse primeiro parágrafo é aí que está sendo colocado como é que a coisa vai acontecer, né? Como é que as ações vão acontecer dentro do algoritmo. Quer dizer, o usuário vai digitar um número, o algoritmo vai testar se ele é par ou ímpar e vai informar na tela. Só que em nenhum momento nesse enunciado está falando quantos números vão ser informados pelo usuário, ou seja, quantas repetições vão acontecer. Então aí, esse segundo parágrafo aí do enunciado, ele é super importante. Por quê? Porque vai se definir o momento de interrupção da repetição. Vamos ver. A repetição deverá ser encerrada quando o usuário digitar o valor 0. Então nós criamos uma condição de parada que não tem a ver com o número de vezes que o usuário, com quantos números que o usuário vai informar, mas tem a ver com o último número informado, que é o valor 0. Então a hora que o usuário digitou uma série de números, números positivos, negativos, não importa. A hora que ele digitar 0, a repetição deve ser informada, né? E detalhe, para incrementar ainda mais o algoritmo, né? O código final. Ao fim do algoritmo, deverão ser impressas na tela a quantidade de números informados e a quantidade de números pares. Ou seja, interrompi a repetição, parei de ler os números, o algoritmo parou de informar se é par ou ímpar, aí ele vai falar quantos números foram informados e dessa quantidade de números, quantos são pares. Então vamos para o código, né? Então nós temos aí o código. O interessante é que, de novo, a gente lança a mão de um contador, né? Esse conte aqui, a variável conte, que é zerada
antes da estrutura de repetição, ela é incrementada dentro da estrutura de repetição e, inclusive, ela é impressa depois da estrutura de repetição. Ou seja, aquele padrão de contador que a gente viu na aula passada. Porém, diferente dos exemplos 1 e 2 que a gente viu, a guria mesmo, anteriormente, o contador não é utilizado na condição que interrompe a repetição. Observem que a condição que interrompe a repetição é o valor da variável número ser diferente de zero. E observem que a variável número é exatamente o número, né? A variável que guarda o número informado pelo usuário. Ou seja, o usuário é que vai definir o momento da interrupção. No exemplo 1 e exemplo 2 que a gente viu anteriormente, quem definia não era o usuário, o próprio algoritmo. Chegava naquele número 5, né, de repetições, parava. Agora não. O algoritmo está informando que quem vai interromper a repetição é o usuário, quando ele digita 0, né? Então a gente tem aqui. Agora, detalhe. O comando enquanto ele tem uma característica que a condição de parada ela é colocada no seu cabeçalho. Então, quando a variável que pertence à condição de parada ela pertence ao dado que está sendo informado pelo usuário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes de entrar no enquanto, solicitar aquela variável, o valor daquela variável para o usuário. E é isso que eu estou fazendo aqui no meu algoritmo. Nós temos aqui o parzinho, né, escreval leia, pedindo exatamente o número. Porque aí, quando o usuário digitar o número, é que eu vou testar. Ele é diferente de zero? Se ele for diferente de zero, eu entro para, né, o algoritmo começa a executar os comandos que estão dentro do enquanto, né, vai fazendo o processamento todo, e depois, lá no finalzinho, antes do fim enquanto, de novo, eu peço esse número. Observem que o escreval leia do número, ele é colocado antes do enquanto e ele é colocado antes do fim enquanto. Ou seja, aquele escreval leia que tem antes do enquanto, ele é utilizado uma única vez, ele é executado uma única vez para entrar no enquanto, para a gente começar o loop das repetições. E o escreval colocado imediatamente do fim enquanto, antes, ele é colocado exatamente para continuar as repetições. Tá? Isso é uma coisa que o pessoal se perde um pouquinho, mas esse é o padrão de uso do enquanto. É só lembrar disso. Tá? Bom, como a condição, vamos supor que o primeiro número digitado pelo usuário é diferente de zero, o algoritmo entra para dentro do enquanto, porque essa condição aqui está verdadeira, né? O usuário digitou 5, por exemplo. 5 é diferente de zero. Aí ele entra, faz a contagem, eu testo se ele é divisível por zero, né? Lembrando aí do operador lógico resto de divisão inteira, né? Então, se eu quero testar se o número é divisível por outro, é só testar se a divisão dele pelo outro é igual a zero. E um número que é divisível por 2 é par, então eu fiz esse teste, eu imprimo o número par. Nesse caso, eu lancei mão de um segundo contador, que eu dei o nome de contepar, né? Então ele está declarado lá em cima como inteiro, ele foi zerado antes da estrutura de repetição, ele é incrementado, nesse caso, dentro do si, e ele é impresso lá no final, né? Se o número não for par, se ele for ímpar, se essa expressão aqui booleana for falsa, né? Vai executar o senão, número ímpar, e continua. E aí chega lá no final do enquanto, faz uma nova leitura e vai acontecendo esse loop aí. No momento que o usuário digitar 0 dentro do loop, nesse escreval leia no final aí, digitou 0, ele testa lá em cima, essa expressão booleana aqui se torna falsa, ele sai fora do enquanto e executa esses dois comandos colocados aqui. E aí a gente interrompe, aí o algoritmo termina. Ok? Então eu quero só deixar claro, gente, que quando a gente trabalha com o enquanto e a condição de parada do enquanto não é um contador, né, que a gente pode inclusive usar o para nesse algoritmo, não é um contador, não tem jeito de usar o para, ou seja, são repetições indefinidas, é necessário que a variável que controla a condição de parada, igual esse exemplo, ela tem que ser lida antes do enquanto, ou seja, fora da expressão, da estrutura de repetição, ou dentro da estrutura de repetição antes do fim enquanto. A gente lembrando disso, o resto fica muito parecido com o uso do comando para, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria enfatizar é o chamado flag. O que são os flags? Na verdade, só colocar essa palavra, né, que ela é muito usada aí na programação.
Vocês observaram que no exemplo anterior, a gente utilizou, no exemplo 3, a gente utilizou um valor numérico, né, o valor 0, para interromper as repetições. Em várias situações, esse valor de interrupção, pode ser um número, pode ser um texto, uma palavra, um nome, esse valor que a gente usa para interromper a repetição, ele é chamado de flag. Ou seja, é um valor que é utilizado para interromper as repetições. Esse valor, em muitas situações, aliás, na grande maioria, ele é um valor que nem entra, não deve entrar nos cálculos. Ele foi criado, assim, é um valor fictício que foi criado exatamente para interromper a repetição. É uma questão, assim, é quase de código que é necessário para o algoritmo. Ele tem que entender esse valor fica dentro do algoritmo, né? Logicamente, o usuário tem que saber qual que é esse valor, né? Normalmente, até no início do algoritmo, a gente informa: para interromper as repetições, digite o valor 0. Para interromper a pesquisa, digite fim no nome, digite X. Quer dizer, são valores que a gente cria para interromper uma repetição. Em muitas situações, esses valores não entram nos cálculos. A gente vai ver essa situação acontecendo mais para frente aí, ok? Vamos ver um exercício aqui. Agora vamos fazer uma coisa mais prática, né? Faça um algoritmo para calcular e imprimir o valor da multa a ser aplicada a uma série de valores financeiros informados pelo usuário. A cada valor lido, o algoritmo deverá calcular, claro, e imprimir a multa. O último valor é igual a -1 e não deverá entrar nos cálculos. No fim do algoritmo, ele deverá imprimir a média das multas calculadas. Observem, gente, que tem um flag, que é o -1, e é um flag, assim, que ele é tão claro, assim, existe valor negativo? Não existe valor negativo, né? A gente está entrando aqui, o algoritmo vai solicitar uma série de valores e o último é -1. Apesar de estar sendo dito aqui que não deverá entrar nos cálculos, é um flag de interrupção da repetição e, claro, ele não tem que entrar nos cálculos. Eu não tenho que calcular a multa do -1, né? Isso é uma coisa muito clara, ok? No final, o algoritmo deverá imprimir a média das multas calculadas. O cálculo da multa, né, é 10% do valor. Então eu vou abrir aqui a nossa aplicação vou abrir aqui no Visual para a gente ver como é que isso funciona, tá? Eu vou só interromper aqui o nosso algoritmo. Vou abrir aqui o Visual. Apoio informática, né, como a instalação normal. Está aqui o nosso Visual. Esse programa eu já criei ele, né? Vou abrir, vou selecionar onde que ele está. Relembrando aí o que a gente já viu aí nas videoaulas passadas, documentos, ele está aqui dentro, calcula a multa, abrir o meu algoritmo. Vou aumentar essa janela para a gente ver o que é o algoritmo todo. Então observem o meu algoritmo, né? O valor -1, vocês estão observando o valor -1, ele é o flag, né? Ele é um valor colocado exatamente para interromper as repetições, ele está aqui no cabeçalho, ele faz parte da condição de parada. A variável valor, ela tem a ver exatamente com o valor que o usuário vai digitar, né? Está sendo colocado aqui na leitura inicial, e ele é colocado também, a variável valor é colocada lá no final do enquanto, exatamente antes do fim enquanto. Observem que o valor -1, ele não vai entrar nos cálculos. Ele é um flag, é uma condição de parada, ele não entra nos cálculos. Por quê? Observe o seguinte, se o usuário digitar -1 de cara, nem entra no enquanto. Por quê? Porque aí o valor não é diferente de -1, ele é igual. Então o programa é interrompido, né? Quer dizer, o programa não, a estrutura de repetição não acontece e sai fora. Mas à medida que o usuário vai digitando valores, né? Vamos supor que eu vou até rodar o nosso algoritmo aqui, né? Vou rodar o nosso algoritmo, nós estamos rodando, né? Aliás, eu vou rodar ele, isso é uma coisa interessante para a gente ver. Nós vamos rodar ele no modo de depuração, né? Que vai rodar comando por comando. Então eu vou digitando aqui, eu vou clicando aqui no F8 e ele vai rodando linha a linha, né? Então nesse primeiro momento ele declarou todas as variáveis, como elas são numéricas, elas foram zeradas e o meu algoritmo continua executando.
A hora que chega aqui no valor, ele me pede um valor, vou digitar aqui, por exemplo, 35. Vou dar Enter. Observem que a variável valor está valendo 35, é diferente de menos 1. Ela entra dentro do enquanto, calcula o valor da multa, imprime o valor da multa, está sendo impressa aqui na tela. Ele continua, o contador, é feito o somatório da multa, é feita a contagem de quantas multas que eu calculei, e aí ele pede um novo valor. Vamos supor que agora eu entro aqui com 125, dou Enter. O que ele faz? Ele testa que a variável valor vale 125 é diferente de menos 1, ou seja, essa condição aqui continua verdadeira, ele continua fazendo uma nova repetição, né? Fez o cálculo da multa, fez o somatório da multa, fez a contagem, ele pede um novo valor. Agora eu vou digitar menos 1, que é exatamente o flag, né, que é a condição de parada que interrompe o meu enquanto. Aí eu continuo, né, vou dar Enter, aí eu continuo, observem que ele saiu fora do enquanto. Então naquele momento que eu digitei o menos 1, eu interrompi as minhas repetições, o enquanto é encerrado, e o programa continua executando os comandos após o fim enquanto. Ou seja, ele vai calcular a média, calculou e vai imprimir a média, está aí impresso a média de 8, que são dos dois valores que eu... A média das multas, né? Que são essas multas calculadas, 3,5 e 2,5. Então, a condição de parada para interromper é a digitação do valor menos 1, e se vocês observarem aqui no passo a passo, o menos 1 não entrou nos cálculos. Não entrou nos cálculos por quê? Por causa que a leitura do valor ela é colocada imediatamente antes do enquanto e a leitura do valor é colocado imediatamente antes do fim enquanto. Ok? E aí a gente encerra aqui o nosso programinha. Ok? É isso aí. A gente encerra aqui a nossa primeira parte da nossa videoaula, né? No próximo bloco, na segunda parte dessa videoaula, a gente vai aprender um segundo comando que pode ser utilizado como alternativa ao enquanto, que é o comando repita. Ele também é utilizado em estruturas de repetições, onde o número de repetições é indefinido, a gente vai ver, né? E vai ser uma alternativa ao comando enquanto. Então eu vou esperar vocês aí para a segunda parte da nossa videoaula. Até lá!